Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabbour e vamos a mais um episódio de Socialismo no Século XXI. Bora lá? Eu estou gravando nesse exato momento, na minha casa, no cantinho que eu faço minhas coisas, no meu local de trabalho, de escrita, de pensamento e também de gravação, já ao final da apuração e com a garantia de vitória, de uma vitória histórica de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu prometi meu filho já está comemorando aqui fora, tá uma festa aqui em casa, né? Eu havia prometido à equipe da Grabois que eu não iria fazer uma live na quarta-feira, porque na quarta-feira, que é hoje, que vocês estão vendo, nesse exato momento, eu devo estar em trânsito para São Paulo, onde irei gravar o Flow, ou seja, às 19 horas, estarei no Flow, né? Que é um podcast muito famoso, é o maior do Brasil, né? E a ideia que nós combinamos foi de falar um pouco, né? E vou entrar um pouco na seara da Ana Prestes, que vai aprofundar muito mais isso do que eu, que é um pouco o significado internacional e histórico, evidentemente, dessa grande vitória de Lula aqui no Brasil. Ninguém esperava que fosse uma vitória de 55 a 45, todos aqueles que conhecem como funcionam as leis da política no Brasil saberia que essa vitória seria 51 a 49, como está se configurando, né? E agora, qual o alcance disso, né? Já disse em uma live anterior, em um programa anterior, que o Brasil é o quinto maior país do mundo em território, é um dos 10 países mais populosos do mundo, um dos países mais ricos do mundo, no que cerne seus recursos naturais e biodiversidade, é localizado tem uma localização estratégica no mundo, ou seja, no cone sul do mundo, né? O Brasil, por si só, ele esconde uma série de interesses internacionais que atuam sobre nós aqui no Brasil. Eu sei que não estou falando para estrangeiros sobre o Brasil, mas é esse background que eu tenho que dar quando falo da repercussão dessa vitória. O Brasil está passando por uma guerra híbrida, que eu tenho dito desde 2013, ou seja, uma guerra híbrida, uma guerra de informações, onde a política ela passou a ser contornada pela fake news e pela tentativa aberta de desestabilização da nossa sociedade e da fratura mesmo ideológica da nossa sociedade, ou seja, as pessoas passaram não somente não acreditar na política, mas não acreditar no Brasil enquanto projeto civilizatório. Né? Isso configura, na minha opinião, uma ocupação estrangeira que se arrasta desde 2013 e que se acentua com a eleição de Bolsonaro no Brasil. Né? O fascismo, ele, em certa medida, vamos usar esse termo que pode parecer forte, mas não é, ele venceu e estava vencendo e poderia ser reeleito no país do tamanho do Brasil, o que compensaria a derrota do Trump nas últimas eleições, o que não significou o fim do fascismo nos Estados Unidos, dada a política norte-americana. Né? Mas aqueles que andam e que têm se ocupado muito em entender a realidade internacional, os movimentos de países como a China e Rússia vêm feito, os movimentos da União Eurásica, de forma mais objetiva, ou seja, o novo bloco econômico comercial que reúne mais da metade da população do mundo, o próprio papel dos BRICS nesse processo, que agora, como diria o Mike Pompeo, nós tiramos o B e o I dos BRICS, ou seja, o Brasil e a Índia, e ambos estão voltando para os BRICS nesse exato momento, o Brasil com Lula. Ou seja, é uma derrota estratégica do fascismo no mundo nos dias de hoje, essa vitória no Brasil. Não é mais uma eleição, isso aqui é um passo, sim, para a reconstrução da marcha do nosso processo civilizatório brasileiro. Né? E certamente esse processo civilizatório brasileiro tem um papel muito grande a cumprir na volta das grandes narrativas ao debate público, entre elas a integração regional. Né? Ou seja, o Brasil, na época do governo Lula e Dilma, foi o protagonista da formação da CELAC e da União Sul-Americana de Nações, sendo que ambas o Brasil tentou e tenta esvaziar o tempo inteiro. Avançou com o Mercosul, estava avançando rapidamente para um Conselho de Segurança da nossa região, sem a presença dos Estados Unidos. O Brasil ele passou a fazer parte de um grande arranjo financeiro internacional, que é o Banco dos BRICS, ou seja, uma instituição capaz de colocar em questão as instituições que nascem sob Bretton Woods, ou seja, o FMI e o Banco Mundial. Né? Tudo isso é abandonado com os governos Temer e o governo Bolsonaro. Né? E esse retrocesso na agenda internacional brasileira, ele é apenas um espelho do retrocesso social que o Brasil passou. Não foi apenas um governo mal sucedido, o governo Bolsonaro. Não foi um governo que errou o cálculo na maldade, como o pessoal gosta de dizer. Aliás, eu nem gosto de falar nesses termos, porque Bolsonaro ele não é um louco, varrido. Não, ele não é isso. Ele é a cara da elite brasileira. Ele é o porta-voz dos interesses mais claros e objetivos
dos ricos no Brasil. Dos ricos no Brasil. Nós temos que evitar essa questão que envolve fazer o julgamento psicológico de Bolsonaro sem julgar o que ele representa de fato e o que está sendo derrotado no Brasil nesse momento. Né? É um passo significativo para do Brasil ao socialismo. Eu não entro nesses termos de conversa. Né? Eu não acredito que o que existe no Brasil hoje com a vitória do Lula é a recondução do Brasil, né, a um patamar de retomada de projeto civilizatório, o que passa pela reconstrução do capitalismo brasileiro, já disse isso várias vezes, né, assim como a recolocação do Brasil no seu devido lugar em âmbito internacional. Né? Se isso tem alguma relação com transição ao socialismo, é uma grande questão essa a ser respondida por grandes cientistas. Eu acho que sim, evidentemente, até porque nós trabalhamos o tempo inteiro com mediações para analisar o movimento do quadro nacional e internacional. Né? Entre o capitalismo e o socialismo, por exemplo, existem inúmeras formas de transição, e entre elas a irrupção de projetos nacionais de desenvolvimento com caráter anti-imperialista, principalmente em países da periferia. Não que Lula irá inaugurar um governo anti-imperialista aqui no Brasil, mas vai inaugurar um governo que vai colocar o Brasil de pé, e o Brasil de pé por si só, já tende a ter uma posição de caráter anti-hegemônica e anti-imperialista, ou seja, o Brasil em pé, né? Não naturalmente, mas com as forças políticas que nucleiam o governo Lula, né? O futuro governo Lula, nós tendemos a nos colocar de pé diante do mundo. Eu acredito que o Brasil passou durante 6 anos, desde o golpe de 2016, algo semelhante ao que a China passou no século de humilhações, evidentemente que guardando as suas devidas proporções. Tá? E a vitória de Lula encerra do ponto de vista político, né? Do ponto de vista de mostrar ao mundo que existe esperança. A Europa está em um processo de fascistização e de desmanche do teu projeto. E ao desmanchar o projeto europeu sendo desmanchado pela ação aberta dos Estados Unidos contra a Alemanha, né? Levando a cá com todas as consequências da guerra que a Rússia declarou, a ordem liberal, né? Ele está desmontando o calcanhar de Aquiles do projeto nacional, do projeto europeu. Mesma coisa ocorreu com o Brasil com o golpe de 2016, a vitória de Bolsonaro. Os americanos conseguiram destruir um projeto de continente. Não é? Eu acho que nós temos que observar dessa forma. E a Europa se fascistizando, a Europa tomando a decisão de se tornar uma ilha periférica no mundo, ou seja, a Europa está se perifericizando. E o Brasil, com a vitória de uma pessoa, de um bloco histórico, que sabe, que tem clareza do tamanho do Brasil no mundo, é algo a ser muito comemorado, e o alcance internacional disso ainda há de se sentir por algum tempo. Eu tenho dito, por exemplo, a questão da Argentina, dos nossos irmãos argentinos, estão passando por uma situação de crise cambial intensa que reverbera numa alta inflacionária e que pode levar a uma possível derrota do nosso campo político na Argentina. A Argentina é um caso que é muito interessante de mostrar que não tem solução fora de marcos regionais. A solução do problema argentino passa pela solução do problema brasileiro. Né? A vitória de Lula significa esperança até para a Argentina nesse aspecto, para os nossos irmãos argentinos. Significa novas possibilidades, as experiências bolivarianas aqui na América Latina. Ou seja, as experiências bolivarianas aqui na América Latina já não estarão mais sozinhas do ponto de vista da grande política. Ou seja, se tinha um país como o Brasil como inimigo, ao menos tem um grande país como o Brasil, com um país capaz de mediar as grandes questões que envolvem as escolhas políticas de países como Venezuela, como Bolívia, como Equador, como Nicarágua, Colômbia e tantos outros. Esses países não estão mais sozinhos nessa história. Né? A América Latina ela se constitui como elo débil do imperialismo ainda. Né? E se nós formos observar por esse lado, a América Latina como elo débil do imperialismo, a vitória de Lula nessas eleições é algo simplesmente espetacular. Evidente que os desafios não são poucos, ninguém ainda sabe ainda o fundo do buraco que nós estamos metidos, mas vejo particularmente, para encerrar essa minha conversa com vocês, que temos uma tarefa que é a da manutenção dessa frente ampla que foi construída ao longo do processo político nacional nos últimos 2 anos e que levou à vitória de Lula. Fico por aqui. Hoje, às 19 horas, estarei no Flow. Eu conto muito com a audiência de vocês por lá. E lá nós vamos discutir todas essas questões que envolvem o Brasil, envolve o socialismo, a China, né? Eu fico por aqui muito emocionado, porque é uma vitória do povo brasileiro, uma vitória da pátria brasileira. Muito emocionado. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês.